A palavra de Deus, ela nos revela que com a morte de Jesus Cristo, o véu do templo foi rasgado de alto para baixo. Isso nos traz o conhecimento de que o acesso a Deus, a presença de Deus, foi tirado aquilo que impedia o homem de chegar a Deus, o homem de ir à presença de Deus, o homem de ter a direção direta para Deus, foi tirado, foi rasgado de alto a baixo. Se a gente fizer analisar o que representava esse véu do templo, que era colocado lá no tabernáculo, que estava lá no templo, a gente vai entender o que isso quer dizer. No templo tinha um lugar que era chamado Santo dos Santos, aonde estava um objeto chamado Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E nesse ambiente tinha uma cortina grossa que fazia a separação. E ninguém poderia entrar ali para ter acesso à presença de Deus nesse ambiente chamado tabernáculo, que o objeto era a Arca da Aliança. E essa cortina era que impedia o povo de entrar. Se alguém entrasse em pecado, seria fulminado. Só quem poderia entrar nesse ambiente era o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer expiação do pecado dele e do povo. Bem, quando a palavra de Deus nos revela, com a morte de Jesus, isso está lá em Mateus 27, se não me falha a memória, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Isso nos dá o ensinamento e nos traz a revelação de que o acesso a Deus, ele foi estabelecido, ele foi proporcionado para o homem, não foi da terra, ele foi feito do céu para a terra, de alto para baixo. Deus, ele proporcionou o meio para o homem entrar na presença dele, aonde o obstáculo que impedia seria tirado. Ele proporcionou esse meio do alto para baixo. A salvação veio de Deus. A salvação foi proporcionada do alto para baixo. Ele veio do céu, Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que nos levaria acesso a Deus. E com a morte de Jesus, essa barreira, esse impedimento que nos impedia de chegar a Deus por causa do pecado foi tirado. Fazendo a simbologia com a cortina que tinha lá no Santo dos Santos, que impedia o povo da presença de Deus, essa cortina foi rasgada para o povo ter acesso direto a Deus. Mas isso por meio de Jesus. O que é que o sistema religioso faz? Ele estabelece outra cortina. A cortina, o véu do templo foi rasgado. O sistema religioso coloca outro véu, coloca outra cortina, coloca impedimentos para o homem chegar a Deus. O sistema religioso, eles levam as pessoas a buscarem a Deus por meio de outros meios e métodos. O caminho que leva o homem a Deus com acesso pleno a Deus é Jesus. Não tem nenhum obstáculo. O sistema religioso, ele estabelece cortina, ele estabelece o véu, ele estabelece impedimentos, intermédios, meios, aonde Jesus, que estabeleceu, cumpriu, executou, consumou a obra salvadora, a obra de Deus, por onde o homem tem acesso a Deus, tem o meio da justificação, é santificado, é reconciliado, tem a direção da vida com Deus sem obstáculo nenhum por meio desse caminho. Jesus, ele executou, ele cumpriu tudo e nele tudo foi desfeito para o homem chegar a Deus. Não tem impedimento, não tem cortina, não tem véu, não tem sacrifício, não tem templo, não tem sacerdote, não tem obrigação religiosa, não tem sacrifício religioso. É por meio de Cristo o acesso a Deus pleno. Eu acho interessante que o escritor aos Hebreus vai dizer que devemos entrar com ousadia na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pela morte de Cristo. Cristo é o caminho de acesso direto a Deus. Não tem mais cortina,
não tem véu, não tem nenhum impedimento que me leve a Deus. É Cristo o acesso pleno para Deus. A religião, o sistema religioso, ele estabelece novamente uma cortina, ele estabelece obstáculo, ele estabelece meio, ele estabelece obrigações, rituais, sacrifício, lugares. O sistema religioso é uma maldição, é uma obra do diabo para levar o homem a continuar na maldição e se perder da direção de Deus. É o que eu sempre digo, o sistema religioso é do diabo e não de Deus. Cuidado, não deixe nenhum impedimento ser colocado na sua vida, como se você entendesse que para chegar a Deus tem que passar por ali, tem que cumprir aquilo, tem que fazer aquilo, tem que estar ali. Cuidado. Jesus é o caminho de acesso livre a Deus. E é por ele que nós temos acesso pleno a Deus para estar com ele na eternidade. Amém, meus irmãos?